Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês, hein? Vamos falar sobre o racha na diretoria do Flamengo. Marcos Braz e Cacau Cota não falam mais a mesma língua e Cacau deixa o futebol do Flamengo. A gente vai explicar essa história para vocês, porque ele deixa o futebol, mas não deixa o Flamengo, hein? Eduardo Bandeira de Melo se manifesta sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer também posicionamentos dos clubes e toda a polêmica envolvendo essa situação. Arrascaeta e Pedro devem jogar contra o Bolívar e vamos falar também sobre mercado da bola. Isso mesmo, o mercado começa a esquentar novamente. Vitor Roque tem chances de ser contratado pelo Flamengo? E na Colômbia dizem que tem lateral na mira do Mengão. Será? Tudo isso e muito mais, gente, a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like ele é muito, mas muito importante aqui para a gente. E se você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar falando sobre a confusão interna no Flamengo. Cacau Cota anunciou que está de saída do futebol. O dirigente, no entanto, segue no clube, tá, galera? Ele não está saindo do Flamengo, ele saiu do dia a dia do futebol. Ele que é diretor de relações externas, participava do relacionamento com a Conmebol e com a CBF, teve um racha com Marcos Braz. O Braz não gostou de saber que Cacau vai ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, o Braz é vereador, né, aqui no Rio de Janeiro e vai tentar a reeleição. Então, o Braz não gostou, soube que o Braz justificou que o Cacau deveria ter falado com ele antes, enfim, uma confusão lá entre os dois. E desde que o Marcos Braz descobriu isso, o Braz começou a proibir o Cacau de frequentar o vestiário do Flamengo, entre outras coisas relacionadas ao futebol. Aí o Landim, que não queria ficar mal nem com o Marcos Braz, nem com o Cacau, ele decidiu, inclusive junto com o Cacau, que o melhor caminho seria que o Cacau saísse do dia a dia do futebol e ficasse cuidando de outros assuntos, né, como relacionamento com o BEP, relacionamento com o Pedro Paulo em relação ao terreno lá do estádio, com o prefeito, enfim, questões institucionais, né? Foi o que a gente ficou sabendo. Diogo Lemos, que é integrante do Conselho do Futebol, assume o lugar do Cacau no dia a dia do futebol, nessa questão das relações externas, ou seja, ele vai estar no dia a dia da Conmebol, desse relacionamento com a CBF, enfim, foi um pedido do presidente Rodolfo Landim. Ele estará junto com Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Assunto de arbitragem, enfim, mais relacionado a isso, arbitragem, calendário, essas coisas, beleza? Agora vamos falar sobre a questão da paralisação ou não do futebol por conta da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. O Flamengo se posicionou contra a paralisação do Campeonato Brasileiro. O Eduardo Bandeira de Melo, que é ex-presidente do Flamengo e também deputado, né, deputado federal pelo Rio de Janeiro, se pronunciou e afirmou ser a favor da paralisação do futebol. Bandeira de Melo, que no clube é oposição ferrenha ao presidente Rodolfo Landim. Ano eleitoral, inclusive, ainda não se sabe se o Bandeira de Melo vai se candidatar. A informação que eu tenho é que o Bandeira não quer ser candidato a presidente. A ideia dele é indicar um nome e apoiar esse nome. Mas até agora soube que ele não conseguiu convencer ninguém de fato
a ser este tal candidato. Vamos ficar de olho nessa situação, porque ano eleitoral no Flamengo, a tendência é que a política no Flamengo esquente cada vez mais. Importante destacar também, rolou um boato aí de que o Cacau Cota estaria com o BAP, tá? O BAP que vai ser provavelmente candidato à presidência do Flamengo, muito provavelmente oposição ao Rodolfo Landim, que deve indicar o Rodrigo Dunche, né? Mas o Cacau negou que estivesse junto ao BAP, ele segue junto ao presidente Rodolfo Landim. Ainda falando sobre a paralisação do futebol, galera, no Rio de Janeiro, o Flamengo é o único clube que é contra a paralisação do futebol, tá? O Fluminense, o Vasco e o Botafogo já se posicionaram internamente, já indicaram que são a favor da paralisação, né? Num movimento em conjunto com a Liga Forte União, com outras equipes da Liga Forte União, mas até o momento não há nenhuma definição da CBF. Inclusive, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, viajou, embarcou para a Tailândia para um congresso da FIFA e só deve voltar no final de semana. Enquanto isso, fica aí essa indefinição. Tem uma reunião marcada só para o dia 27 de maio, enfim, uma loucura, uma loucura. Tá? Eu quero ver a opinião de vocês, na verdade, ler a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se você é a favor ou contra a paralisação do Campeonato Brasileiro, que eu quero saber, tá? Agora vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, porque o Flamengo já se movimenta sim no mercado da bola. O Flamengo já começou a fazer os contatos em busca de reforços, de olho nas prioridades, mas também de olho em oportunidades de mercado. Foi o que uma pessoa da diretoria comentou comigo, tá? Falando em oportunidade de mercado, recentemente falou-se sobre a possibilidade da contratação do atacante Vitor Roque, né? Até meu amigo Júlio Miguel Neto que trouxe essa notícia. Olha, seria um grande reforço, mas neste momento, gente, é quase impossível para o Flamengo. O André Curi, que é empresário do Vitor Roque, descartou completamente um retorno ao futebol brasileiro por entender que voltar ao futebol brasileiro para o Vitor Roque nesse momento seria uma desvalorização. É isso que o staff do Vitor Roque entende. Então, eles querem seguir na Europa, tá? Ali entre o Barcelona e o staff do Vitor Roque há uma discussão sobre empréstimo, sobre venda, né? E a prioridade do staff dele é que seja uma venda, né? Que seja uma saída definitiva. Inclusive, o clima entre o staff do Vitor Roque e o Barcelona, especialmente com o treinador-chave, é muito ruim. E o Barcelona já disse que se for para vender o Vitor Roque, quer pelo menos 45 milhões de euros. 45 milhões de euros, galera. É muita grana, tá? Muita grana mesmo. Então, nesse momento, acho quase impossível essa situação aí. Acho quase impossível o Flamengo tentar ou conseguir contratar o Vitor Roque. Enfim, lateral. Na Colômbia, alguns jornais noticiaram possível interesse do Flamengo no lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Achei estranho porque o Flamengo tem o Ayrton Lucas e o Vinha. Não precisa gastar dinheiro, né, nessa posição, precisa gastar em outras posições. E até onde eu sei, até agora, nenhum deles está de saída, né? O Vinha acabou de chegar e o Ayrton Lucas, né? Até fui pesquisar com pessoas próximas ao Ayrton se tinha alguma proposta, se alguma coisa tinha acontecido. E o que eu ouvi por parte do pessoal do Ayrton Lucas foi o seguinte: Raíza, o Ayrton Lucas é apaixonado pelo Flamengo. Ele ama jogar no Flamengo e tem um salário muito alto. Além disso, o Flamengo cobraria caro para negociar o Ayrton Lucas. Por enquanto, não chegou absolutamente nada e nem está nos planos do Ayrton Lucas uma transferência. Então, é isso. Agora, por parte do Gabriel Fuentes,
me disseram que isso não passa de especulação. De qualquer forma, a gente vai ficar de olho acompanhando essa situação. Mas é isso, galera. O Flamengo não precisa de lateral esquerdo nesse momento. Concordam comigo? Então, e ó, fiquem de olho aqui no nosso canal, ativem o sininho, se inscreva, curta, porque nas próximas semanas, gente, o mercado da bola vai esquentar de vez. Podem ter certeza disso, tá? No planejamento do Flamengo, o Flamengo espera já entrar no final de maio, início de junho, já negociando diretamente com jogadores, com contratações que o Flamengo pretende fazer aí para a próxima janela de transferências, tá? Que inclusive pode ser que a janela sofra alguma alteração aí. Nessa reunião do dia 27 de maio, a gente vai saber mais sobre isso, porque vão debater essa questão vão debater essa questão aí da janela de transferências, tá? Vamos lá, Pedro e Arrascaeta. O Pedro que saiu do jogo contra o Corinthians, né, com incômodo na coxa, enfim, foi realmente um incômodo. Ele fez exame e não teve lesão, ao que parece sem lesão, tá? Então ele vai ficar à disposição para esse jogo contra o Bolívar na quarta-feira, jogo decisivo de Copa Libertadores. E o Arrascaeta também deve ficar à disposição. Ele já esteve à disposição contra o Corinthians e contra o Bolívar. Ele deve ter ainda mais chances de entrar em campo. Aí o Tite deve montar o time, deve não, vai montar o time nessa terça-feira e a gente vai saber melhor quem vai jogar. O Eric Pulgar não deve jogar, tá? E o Bruno Henrique também deve seguir de fora, beleza? Então, nessa terça-feira a gente vai saber se o Lohan, por exemplo, será mantido entre os titulares, se o Tite vai repetir a equipe que jogou contra o Corinthians. De novo, galera, não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo, de ativar o sininho e de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.